Aqui é o professor John Linux e mais uma aula de Química, mais especificamente Físico-Química, estudo das soluções. Aula 7, misturas de soluções de mesmo soluto. Olha, ao tratar de mistura, tome muito cuidado, porque existem dois grupos de misturas. As misturas de soluções de mesmo soluto e as misturas de soluções de soluto diferentes. E as misturas de soluções de soluto diferentes, nós temos dois casos, onde os solutos reagem e onde os solutos não reagem entre si. Nessa aula nós vamos tratar da mistura de solução de mesmo soluto. Então tome muito cuidado ao resolver um problema de misturas, porque você tem que verificar se é mesmo soluto ou soluto diferente, ok? Aqui nós temos sal de cozinha e sal de cozinha, duas soluções de mesmo soluto. A primeira concentração é 70 gramas por litro, o volume é 100 ml. A segunda, a concentração é 40 gramas por litro, o volume é 200 ml. Então nós vamos adicionar duas soluções em um recipiente, onde o volume final vai ser a soma dos volumes iniciais. E a massa do soluto final é a soma da massa do soluto da primeira com a massa do soluto da segunda solução. Então nós vamos ter o que? Concentração é massa do soluto sobre volume da solução, então nós temos M1 mais M1 sobre volume final. Aqui observe como a massa da primeira solução, a massa do soluto da primeira solução é C1V1 e da segunda é C2V2, a expressão matemática que nós vamos ter é essa aqui. Concentração final vai ser C1V1 mais C2V2 sobre volume final, que é V1 mais V2. Ou, mais especificamente, como eu acabei de falar, concentração final é C1V1, C2V2 sobre V1 mais V2. Essa expressão matemática aqui é, na verdade, uma expressão de média aritmética ponderada. Então a gente pode dizer o quê? Que quando você mistura duas soluções de mesmo soluto, a concentração final é uma média aritmética ponderada. E na média aritmética ponderada você tem peso. Os pesos aqui são os respectivos volumes de cada solução. Então dê uma revisada em média aritmética para você entender melhor essa expressão matemática. Mistura de soluções de mesmo soluto, que não reagem entre si. A concentração final é uma média aritmética ponderada das concentrações iniciais, tomando por peso os volumes correspondentes. Então nós temos para a concentração final C1V1 mais C2V2 sobre V1 mais V2. Para a molalidade, para a molalidade e para o título. Então observe aí que a concentração final é uma média aritmética ponderada. Então, voltando ao problema anterior, nós temos lá, mistura de soluções do mesmo soluto, você tem a solução 1 e a solução 2. Como a concentração final é uma média aritmética ponderada das concentrações iniciais, tomando por peso os volumes correspondentes, aplicando a fórmula, nós vamos ter concentração final vai ser quem? A concentração 1 vezes o volume 1, mais a concentração 2 vezes o volume 2, dividido pela soma dos volumes. Observe que a concentração final deu 50 gramas por litro. Como é uma média aritmética ponderada, ela tem que ser maior do que a menor concentração e menor do que a maior concentração, 200 ml. Então, a concentração final é uma média aritmética ponderada das concentrações iniciais, tomando por peso os volumes correspondentes de cada solução. Ok?